Uhum. Ô, Roxô, só para uma brincadeira que eu fiz com o Luiz aqui que estava antes, a gente se preocupa, pelo menos eu sempre tento falar assim, pô, pessoal, a gente não precisa se preocupar tanto assim com política, a gente tenta evitar, falar, pô, as nossas empresas, acho que o investidor tem que escolher a empresa, independente se daqui a um ano o partido é de esquerda, de direita, se é verde ou azul, né? Mas principalmente para a gente que está no dia a dia, a gente sabe que o nosso comportamento é muito afetado, né? A gente tenta, pelo menos eu tento evitar muito, mas a gente acaba lendo notícias, acaba abrindo jornal, acaba sendo impactado no almoço, no jantar, no final de semana, né? Mas como é que fica o investidor, o comportamento do investidor, né? Em termos da tomada de decisão? Porque talvez o retorno seja muito mais, talvez, influenciado pelo comportamento em si do que talvez até de questões de finanças, de economia, né? Como é que fica o investidor com todas essas notícias e como é que isso é afetado, né, no comportamento no dia a dia? Exato. Eu sempre fui um grande consumidor de notícias, de jornal, adoro a TV, o canal de vocês, vejo e acompanho um monte de notícias, mas cada dia menos eu uso as manchetes para a tomada de decisão. Eu acho que o investidor que usa as manchetes para o seu processo decisório, para a sua compreensão de para onde o mercado vai no curto prazo, ele acaba ficando um pouco esquizofrênico. Nós temos muitas notícias, a volatilidade de curto prazo faz a gente ficar meio perdido nessa narrativa do dia a dia que é um pouco ruído. Eu acho que o mais importante para o investidor de longo prazo, o investidor novo, o cara que está começando, quer sobreviver nisso, quer ter sucesso, lembrando que investir e conseguir a própria aposentadoria, a própria liberdade, é o maior desafio da modernidade. Eu acho que ele tem que ter 2 passos de distância e conseguir enxergar as notícias separando sinais de ruídos, né? O sinal claro é esse: haverá recuperação, por mais que nós possamos ter variações de curto prazo. O segundo sinal: a economia não está bem. Então, a gente tem que sempre ter a melhor carteira possível. Estar exposto em bolsa é a maneira mais inteligente de enriquecer da história, mas a gente precisa se proteger. Então, o mais importante é a parte da carteira de ações que você está exposto, tem que ter as melhores empresas possível, tem que estar exposto em bolsa, mas tem que ter uma ótima reserva de valor, principalmente quem não mexe com derivativos, quem não pode comprar um seguro, uma put. Então, ter um bom dinheiro em caixa pós-fixado garante o teste do travesseiro. Você vai deitar na cama e vai falar: olha, se amanhã o mercado cair muito, 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 uma parte da minha carteira vai se desvalorizar. Eu sou um investidor de longo prazo, mas o meu caixa vai comprar coisas cada vez mais baratas. Então, eu acho que é fazer esse balanceamento e tentar não operar, tentar não trabalhar com timing de curto prazo e com notícia, porque às vezes uma notícia vai parecer muito ruim, vai parecer que o mundo acabou, e 1 ou 2 semanas depois a gente descobriu que não é nada daquilo. Tá. Posso pegar um gancho aí de uma coisa aí, Marco? Lógico. Ô, Roxo, você falou uma frase aí, tem notícia que pode parecer que o mundo acabou, né? Recentemente a gente estava muito se falando, né? O mercado internacional, aquela especulação sobre uma possível bolha econômica mundial, pelo alto índice de endividamento e projeções até de crescimento das taxas de juros. Você acha que a gente pode estar mesmo num cenário de bolha? Como se proteger, mesmo assim, tentar aproveitar esse movimento, se isso realmente estiver acontecendo? Eu estudo bolhas e crises econômicas e ciclos a vida inteira, desde os 19 anos quando eu entrei na faculdade de economia. Então a gente tem que se acostumar. O mercado, ele faz movimentos de expansão e retração. Ele faz o zigue-zague, ele faz as senoides, nada sobe infinitamente. Então a gente tem que se preparar sim para de vez em quando ter uma crise, ter uma correção. Algumas empresas que não deveriam estar na economia darem espaço para coisas mais inovadoras, mais criativas. Então eu acho que sim, a gente está com uma situação econômica grave, mas acho que a bolha ainda
talvez esteja para acontecer, a verdadeira bolha, aquela festa mesmo, irracional, quando as pessoas mais conservadoras disserem já foi demais, e aquele pessoal, principalmente os novatos, os alavancados, os mais corajosos, quiserem levar essa festa embora. Eu acredito que a gente pode ter uma bolha de verdade, e aí o que acaba acontecendo? Como a realidade ela não está melhorando muito em termos de longo prazo, mas as notícias de curto prazo, os dados econômicos de curto prazo estão ficando positivos, a gente pode ter um afastamento da expectativa, que são os preços, com a realidade, que é a própria economia, e aí quando a gente estiver muito distante a expectativa lá em cima e a realidade aqui embaixo, aí um vai ter que encontrar o outro, a gente tem grandes realizações, mas eu acho que tem que ser otimista no longo prazo, tem que escolher as melhores empresas e tem que ter um portfólio que considera os dois cenários e tem que se beneficiar. Grandes quedas, a gente compra barato. E quando o mercado subir demais e tiver um exagero, você estiver achando que não dá mais para onde subir, a sua própria carteira vai ter se valorizado tanto, a carteira de ações, que na sua proporção entre aquilo que você escolheu ter de bolsa e ter de reserva de valor, você vai ter que sair um pouquinho da bolsa mesmo. Então, é só fazer o balanceamento natural e não concentrar tudo em ativos de valor, em bolsa, que eu acredito que vai ter muita oportunidade esse ano e vai continuar tendo.